Bom dia mais uma vez. Vamos então dar continuidade à sessão. Vamos continuar com uma roundtable aqui neste palco, no main stage, que acredito que vai ser interessante, mas antes de avançarmos para esse tema, gostava só de relembrar que temos uma sessão paralela no palco Expert Stage, aqui na sala ao lado, mais técnica, com foco em Click Code Client. Por isso, uma apresentação feita pelo Miguel Antunes. Se quiserem também aproveitar e assistir, estejam à vontade. Vamos então continuar com a próxima roundtable. Será uma roundtable apresentada pelo meu colega João Sá. Terá como participação, e muito obrigado por terem aceito 4 caras que eu conheço bem e agradeço mais uma vez a vossa participação. Nuno Schiappa Cruz, da NOS, Hugo Pontes, da Credibon, Carlos Machado Silva, do CTT e Ricardo Henriques, da EDP Comercial. Vamos então avançar com a roundtable, João. O título tem How to Get Better Results with Process Optimization. Obrigado a todos. Antes de mais, espero que tenham ter aqui um ótimo tempo connosco nesta partilha de conhecimento, que é isto que é pretendido nestas sessões de LDive. Quero agradecer também aqui ao nosso painel pela oportunidade que nos estão a dar de partilha de experiências, também aqui no âmbito da otimização de processos. E nesse sentido, partilho aqui para a apresentação dos nossos convidados. Tenho aqui à minha esquerda o Nuno Schiappa, que é o responsável o Head of Digital Transformation da NOS. A seguir tenho o Hugo Pontes, que é o Head of Transformation and Digital Office no Credibon. Um pouco mais à esquerda tenho o Carlos Machado, que é o Head of Transformation e Process no CTT. E ao fundo tenho o Ricardo Henriques, que é o Business Enablement and Transformation Lead na EDP Comercial. Okay? Obrigado uma vez mais. Carlos, começando aqui a nossa conversa, a nossa partilha de experiências, quais são os principais desafios que têm havido nos CTTs nesta trajetória de otimização de processo? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a partilhar a experiência. Relativamente aos principais desafios, eu não ia focar no CTT. Eu tenho já alguma longa carreira na otimização de processos e as dificuldades, de alguma forma, são transversais à maior parte das organizações. As principais dificuldades com que me tenho deparado, a primeira tem a ver com uma grande visão de selo que existe na maior parte das organizações, que dificulta em muito um levantamento de um processo end-to-end. Esta visão de selo tipicamente resulta na inexistência de um dono do processo e, obviamente, traz dificuldades ao levantamento e otimização dos processos. Uma segunda dificuldade tem a ver com a capacidade de medir a performance de um processo end-to-end. É sempre dificuldade, sem as ferramentas que hoje existem, temos de recorrer na maior parte do tempo a cronómetros e estar presentes a medir. E obviamente que o facto de haver uma presença de alguém a medir com um cronómetro tem impacto na própria métrica que estamos a medir, porque a performance não vai ser a do dia-a-dia. Uma terceira dificuldade, e é algo que as tecnologias de Process Mining têm vindo de alguma forma a resolver, tem a ver com o facto de, tipicamente, quando levantamos o processo para fazer a otimização, temos o que é conhecido como o EpiPath. E, portanto, só temos essa visão do processo. É aquilo que conseguimos ver. Por último, e que eu considero que é a grande dificuldade, e é realmente a grande dificuldade, são as próprias pessoas que executam o processo. Qualquer iniciativa de otimização de processos traz, obviamente, um foco na eficiência. E esse foco na eficiência não é desconhecido das pessoas que estão a executar o processo. E, portanto, existe sempre uma dificuldade grande na obtenção da informação por receio que as próprias pessoas têm no que é que estas alterações que nós queremos implementar vão trazer às suas atividades do dia-a-dia. E aí somos todos humanos e, portanto, esta dificuldade
nem a tecnologia vai, de alguma forma, resolver. E, portanto, as pessoas são talvez a maior dificuldade no levantamento e otimização de um processo. Ok, obrigado, Carlos. Ricardo, tu já tens um longo percurso na utilização de Process Mining, nessas tecnologias, na EDP comercial. O que é que trouxe o Process Mining e em que momentos achas que deve ser feita essa combinação com a automação? Muito bem, bom dia a todos, antes de mais, e queria também aproveitar para agradecer o convite e poder estar aqui hoje convosco e partilhar e ouvir aquilo que é o testemunho. Agora o Carlos fez uma ótima descrição, porque de facto isto é o desafio que todos nós temos. Bom, nós realmente começámos esta trajetória de Process Mining há sensivelmente 5 anos e descobrimos a dada altura neste trajeto que realmente há uma ligação muito forte ao mundo da automação também de processos. E eu diria que a primeira descoberta que nós tivemos que estes dois mundos se cruzavam nem é tanto aquela que é a mais óbvia, porque a maior parte das empresas normalmente usam Process Mining numa perspectiva de descobrir o seu processo e a partir daí tentar logo perceber o que é que há ou não em termos de espaço para automatizar. E nós, curiosamente, não fomos por aí. Nós já tínhamos um track record, porque o tema da automação já tínhamos começado há 7 anos. E então o que nós começámos foi, através da descoberta que estávamos a fazer com Process Mining, em que ganhamos uma profunda visibilidade sobre aquela componente que não tem a ver com o Epipath, que o Carlos falava, ou seja, que tem a ver essencialmente com as exceções, e nós começámos a sensorizar o nosso negócio e começámos a ver, através da alarmística operacional, que todos os dias nós tínhamos exceções para tratar. E essas exceções, nós o que é que fazíamos? Pegávamos nelas e enviávamos para os humanos as poderem gerir e tratar no dia-a-dia. E o que começámos a perceber é que os humanos estavam a fazer trabalho de robô. Ou seja, eles recebiam estas exceções e iam tratar cada caso manualmente, tarefa a tarefa, e essa foi logo a primeira ligação que fizemos. Ou seja, por que não ter esta sensorização do negócio que identifica as exceções aos nossos processos ligada a robôs que podem automaticamente tratar muitos desses casos. É óbvio que isto não dá para aplicar a todas as situações, mas nós normalmente fazemos uma pergunta, que é, quando alguém recebe o resultado de um alarme operacional, a pergunta que nós fazemos é: o que é que vais fazer com essa informação? Vais telefonar para alguém, vais mandar um SMS a um cliente, vais desencadear uma tarefa num CRM, o que quer que seja. Pronto, e a partir do momento em que nós percebemos o que é que o receptor vai fazer, podemos ou não automatizar. A outra ligação que encontramos entre estes dois mundos é que, de facto, quando nós queremos transformar efetivamente o nosso negócio, e aqui não estamos a falar em ações, digamos, de melhoria contínua, estamos a falar, imaginem, por exemplo, de eu querer transformar de forma profunda, e isso, nesta fase de pandemia, tivemos muitos casos assim, em que tivemos mesmo que transformar a forma como estávamos a trabalhar a experiência dos nossos clientes num determinado contexto. E estamos a falar de vários processos, estamos a falar de várias equipas, de front office, de middle office, de back office. E aqui o que nós descobrimos é que, como o Process Mining nos dá uma visão interconectada entre os vários silos que o Carlos falava, ele traz-nos uma série de insights e de inputs muito relevantes para nós então depois desenharmos as soluções de automação, que às vezes não passam só por RPA, passam, por exemplo, por chatbots. E, por exemplo, uma das coisas que hoje em dia temos são muitos assistentes virtuais que foram concebidos com base naquilo que são os insights que vieram de Process Mining, que nos contou qual é que é a melhor forma dos processos serem executados. E, portanto, os chatbots hoje o que estão a fazer é a normalizar a forma como nós executamos esses processos. E qual é que foi o impacto que isto teve? É que, com menos soluções automatizadas, nós temos hoje capturas de valor exponencialmente mais relevantes,
para aquilo que é o nosso portfólio. E por último, eu queria só deixar esta nota, que é também uma outra ligação, que é quando nós começamos a ter a nossa digital workforce, ou seja, já não é como o Carlos referia, que já não são só os humanos que estão a executar os processos, também já temos os robôs que também já estão a fazer parte do trabalho. A vantagem é que quando nós utilizamos Process Mining, nós conseguimos ver o que é que está a acontecer antes do trabalho que os robôs vão fazer, o que é que está a acontecer durante o trabalho que os robôs estão a fazer e o que é que está a acontecer depois do trabalho que eles fizeram. E aí descobrem-se imensas coisas. Descobrem-se, às vezes, até situações em que os robôs não estão a fazer aquilo que nós queríamos, não estão a ter o impacto que nós queríamos que tivessem para o negócio, ou até, antes deles irem atuar, podem estar a ser influenciados negativamente e não da forma que nós queríamos. E nós realmente concebemos a melhor solução de automação para aquele propósito. A questão é que não vimos o filme completo. E a partir do momento em que utilizamos Process Mining, acho que ganhamos essa capacidade. Obrigado, Ricardo. O Credibon tem explorado ali ao máximo a otimização de processo. Em que medida é que consideras o Process Mining como o coração da melhoria contínua? Mais uma vez, agradeço também o convite, João, e por estar aqui presente convosco. O Credibon, para quem não conhece, é um banco de crédito ao consumo. A nossa experiência de cliente tem sido premiada ao longo dos anos, e já temos há 6 anos o número 1 de recomendação de cliente, e isso foi o nosso principal desafio. Foi como é que começávamos a melhorar um processo que tinha um voo reconhecido para os nossos clientes e, sobretudo, como é que mantínhamos uma equipa que era o nosso coração deste mesmo reconhecimento a ter um trabalho muito mais facilitado e um trabalho com muito mais valor acrescentado para o nosso cliente e daí continuámos a manter, ano após ano, esta recomendação de cliente. Para isso começámos a olhar para a melhoria contínua no primeiro, ou seja, um modelo muito tradicional, de como é que conseguíamos olhar para o processo com os vários workshops, muito na base da típica melhoria contínua, e começámos a perceber que isto era um processo que levaria algum tempo, e sobretudo levaria algum tempo a conseguirmos cobrir todas as variantes do processo, levaria algum tempo a conseguirmos cobrir todos os passos onde víamos pain points a acontecer dentro do processo, e que isso nos ia trazer ou um roadmap muito grande ou então uma ineficiência também muito grande na melhoria. Quando começámos a introduzir o Process Mining, foi exatamente na ótica de termos aquilo que é chamado o gêmeo digital, o Digital Twin da organização, e conseguimos, sobretudo, através dos dados que alimentam os sistemas, e não é um sistema assim de tecnologia de ponta, né, onde usamos o velhinho AS400, portanto é uma coisa não muito tecnologia de ponta, mas que nos daria uma ferramenta muito grande para conseguirmos entender qual é que era o comportamento do processo. E com isso usamos as ferramentas tradicionais de melhoria contínua. Olhar para onde é que é a maior restrição, onde é que está o principal gargalo do processo e começámos repetidamente a trabalhar sobre os maiores gargalos e a resolvê-los. Os ciclos são os típicos da melhoria contínua, só que são muito acelerados pela questão dos dados e muito acelerados pela parte que o Process Mining nos permite ver e, sobretudo, como o Ricardo falou há pouco, da questão das variantes que o processo tem, o Process Mining permite-nos perceber até padrões entre algumas variantes que o processo tem e não a típica questão do Happy Path, como o Carlos falou no início, em que dá-nos uma visão muito mais holística. A questão que vem com isto é, ok, temos uma visão muito mais holística, como é que a seguir vamos refocar? Até porque quando olhamos sempre a ferramentas de Process Mining, a principal e acho que a imagem mais marcante que temos é o esparguete que aparece na primeira vez que nos põe um conjunto de dataset à frente que basicamente representa tudo aquilo que é o nosso processo. Aí vem o trabalho, no fundo, da mineração de dados, entre aspas, que nos vai ajudar a conseguir fazer o cluster de alguns padrões de atividades e que nos vai conseguir focar nos principais problemas que temos encontrado. Daí, o coração da melhoria contínua, se calhar é uma palavra forte, mas diria que o principal acelerador da melhoria contínua acaba por ser, sim, o Process Mining, que consegue-nos reduzir muito aqueles tempos que o Carlos falou há pouco, ter os cronómetros, de fazer as observações nos processos e conseguimos, sobretudo, ver o impacto das mudanças que estão a ser feitas. Aquilo que o Ricardo falou
de percebermos o que era o processo depois de fazermos uma implementação, de sabermos efetivamente o impacto que ela teve na operação e no trabalho das equipas, é muito mais facilitado tendo o Process Mining. Enquanto estamos a fazer um novo ciclo de melhoria, conseguimos facilmente acompanhar os ciclos de melhoria anteriores e perceber o efeito que isso está a ter na operação no curto, médio e no longo prazo, sem necessitar de voltar ao terreno, voltar a fazer medições e de estar, no fundo, a retirar os recursos da melhoria para ter os recursos da monitorização, porque normalmente são sempre os mesmos, portanto acabam por estar nas organizações com a mesma missão e fechar o ciclo de uma maneira muito mais facilitada. Ok, obrigado. Nuno, nós estamos aqui a falar de ferramentas de Process Mining, mas a nós não tem propriamente uma ferramenta de Process Mining, mas também tem feito esse percurso na otimização de processos. De que forma é que vocês estão a fazer e se também conseguimos ter esta melhoria contínua? Bem, bom dia a todos. Muito obrigado em nome da nós pelo convite e com grande prazer e estima, porque já aprendi imenso aqui com os meus colegas de painel. A nós tem uma visão que tem prioridades diferentes da melhoria contínua. Pronto. E isso há muito. Eu hoje estava aqui a ver as apresentações e havia ali alguns slides que o Luís mostrou que eu fiquei a pensar como é que tudo isto se resume num slide. Não é? Há aqui uma visão de transformação e depois tinha aquelas coisinhas todas fáceis de fazer à volta que na experiência da nós demora anos. Pronto. A nós, num conjunto de coisas, considera com dificuldade, reconhece com uma caracterização que aqui foi posta no painel anterior como uma empresa legacy. O que é estranho, porque, de facto, eu, quando fui contratado, era uma empresa de telecomunicações, era uma coisa de tecnologia de ponta e, à data de hoje, somos chamados de legacy. Mas eu consigo perceber muito bem isto, não é? Que é, se nós estamos a falar de transformação digital, todos os meus colegas aqui tinham nomes ingleses pomposos como o meu, mas, na prática, o que nós consideramos é que, para estar preparados para o futuro, temos que ter um processo de transformação disruptivo. Pronto, e para esse processo disruptivo, muitas das vezes, basta fazer um diagnóstico uma vez e depois fazer uma transformação profunda, disruptiva, sobre o processo. Pronto. Naturalmente, conforme fazemos esse trabalho, mais necessário vai ser manter uma abordagem contínua e isso ganha muito, ou é necessário, quase um enabler de base para tudo, que são os dados. Não é? A discussão, em algumas das coisas que eu tenho visto, e eu acho que estava isso muito patente no slide, é que nesta estratégia de floresta, na prática, aquilo que liga isto tudo são os dados. Pois os dados podem alimentar o esparguete, podem alimentar o algoritmo preditivo, prescritivo. Só há uma parte aqui que eu estava a ver no início. Eu acho que as organizações não estão num grau de maturidade. Numa organização como a nós, cada área, cada processo, cada departamento tem maturidades diferentes e, portanto, nós temos coisas que são puramente prescritivas, preditivas, pronto, o que for. E nesse sentido, nós temos que agulhar todas estas capacidades e os dados são o enablement. A necessidade do tema do process mining é que, de facto, há recursos finitos para fazer o que uma empresa tem que fazer. Não é? E no caso da nós, nos últimos anos, aquilo que nós nos focámos e aquilo que quisemos otimizar no essencial foi a experiência de cliente. Essa experiência de cliente vem com uma estratégia que nós chamamos de transformação digital, que na prática passa por redesenhar o modelo operativo de uma empresa para deixar de ter os processos que tem assentes em clássicos, vamos dizer assim, para processos que o cliente pode fazer sozinho e com isso simplificar o processo de tal forma que todo ele é digital e que aquilo que não é digital à data de hoje é o conhecimento do cliente. Numa casa como a nós, há vários tipos de clientes e, portanto, as tais variações de processo vêm mais da natureza de cada tipo de cliente, de cada tipo de canal, que traz uma complexidade bastante relevante. Em algumas das situações, também acreditamos que o tema, olhando para os processos, havia mais valor a extrair indo aos processos de decisão do que propriamente ao flow do mesmo. Ou seja, quando nós falamos de coisas prescritivas, aquilo que acreditamos é que o uso de inteligência artificial num conjunto de decisões muda de tal forma o processo que mais vale mudar primeiro assim e depois otimizar o processo com que ficamos. E é por isso que, à data de hoje, sendo o process mining, óbvio, uma área de investimento que nós contemplamos no nosso futuro, não tem sido uma prioridade,
porque a disrupção necessária para termos a empresa que queremos, eu faz-me às vezes, fujo um bocadinho da palavra do processo, mas hoje em dia falamos é mais usado o conceito de jornadas, que depois assentam naturalmente em processos. É aí que nós temos investido grande parte do nosso esforço. Agora, seria muito mais fácil fazer isto com ferramentas de process mining? Sim, mas a questão é que, ao fim do dia, são tantas peças a mexer, e eu explico o que é que isto quer dizer, que é, há um conjunto de enablers de base que têm que estar reunidos antes de conseguir extrair valor de plataformas. E mais importante que isso, e é isso aqui um bocadinho que eu revi muito na apresentação inicial da Noesis, na visão, há que contar uma história. E a história não tem nada a ver com process optimization, ou seja o que for. A história é o que é que nós queremos ser no futuro, que depois tem um conjunto de visões de negócio, e essas visões de negócio precisam de enablement. E esse enablement, depois, pelo caminho, tem um conjunto de valor a extrair, um dos quais é a otimização processual, que pode ser feito de N formas. Aquilo que eu acredito e que vejo os meus colegas a extrair enorme valor, e por isso ter sido muito honesto que já aprendi muito com eles, é que esta questão, numa maturidade processual relevante da empresa que queremos ser, levará a abordagens bastante mais sistemáticas que este tipo de ferramentas permite e que a nós, certamente, quando considerar apropriado, irá investir. Ok, obrigado. Ricardo, achas que existe, nos dias de hoje, confusão entre o que é uma análise de BI e uma análise de processo? Bom, eu vou pegar neste tema e até nas palavras do Nuno, porque, de facto, ele toca aqui num aspecto fundamental, que é como é que nós contamos a história? Como é que nós contamos a história do nosso negócio? E, tipicamente, uma coisa é quando nós trabalhamos em formação de gestão, em que nós, na prática, temos, muitas vezes, um conjunto de KPIs, temos visões relativamente compartimentadas por silo e, realmente, nós estamos a contar uma história. Só que essa história, o que diz é o que é que aconteceu, quando é que aconteceu. Só que quando nós mergulhamos nas perguntas de como é que aconteceu, porquê é que aconteceu, aí nós precisamos de baixar a um nível mais operacional. E, portanto, eu diria que a confusão também tem essencialmente a ver com o facto de o Business Intelligence acaba por ser algo que já é, digamos, aprendido nas universidades à longa data, portanto, comparativamente com o Process Mining, que, embora já tenha mais de 20 anos, mas só diria que na última década é que tem vindo a ganhar preponderância, mas de facto há aqui diferenças que são significativas quando nós fazemos de análise de Process Mining. Porquê? Porque, na verdade, nestas análises começamos logo por trabalhar o tema dos KPIs numa relação diferente. Nós, quando trabalhamos em BI, normalmente definimos um conjunto de KPIs que tipicamente estão baseados num conjunto de regras que fazem parte do nosso conhecimento sobre o negócio, mas que nem sempre têm uma correlação direta com aquilo que está a acontecer na realidade. E, portanto, quando nós trabalhamos com Process Mining, em termos de KPIs, por vezes somos surpreendidos com novos KPIs que a própria tecnologia nos sugere. Esta é a primeira diferença. A outra diferença é aquela questão que o Carlos falava dos silos, que é, muitas vezes, nós, nos dashboards que temos e nas análises do BI, nós não estamos a conseguir ver o filme completo. O melhor exemplo que nós tivemos disso eram aqueles dashboards que nós recebíamos da DGS, em que tínhamos realmente os gráficos e percebíamos que havia uma série de pessoas que estavam a ser infectadas ou quantidades de pessoas que morriam naquele dia, mas, na verdade, se alguém fizesse uma pergunta a dizer assim, estas 100 pessoas que faleceram hoje, qual é que foi o caminho para trás? O que é que lhes aconteceu antes? Como é que foi a identificação dos sintomas? Como é que confirmaram o teste positivo? Quanto tempo é que demorou entre estas coisas? Tiveram algum tipo de tratamento hospitalar? E esta é aquela parte da história que é mais difícil de contar. E, por último, de facto, há aqui dois propósitos diferentes, não é? Há um propósito mais executivo e de tomada de decisão,
Há um outro propósito que é mais operacional e muito numa lógica de tentar melhorar o desempenho operacional, mas de facto eles tocam-se. E eu aqui queria só concluir com uma história na prática do mundo real, que é aquela situação em que temos as equipas de vendas a reportar um enorme volume de leads que se estão efetivamente a concretizar, mas depois temos a equipa de controle financeiro a dizer: epá, vocês estão a vender muito, mas de facto eu não estou a ver o dinheiro a chegar. Porquê? Porque aqui pelo meio, entre as equipas de pré-venda, de venda, de contratação, de entrega dos projetos e de faturação, se forem falar com cada um destes silos, provavelmente todos eles vão dizer: os meus SLAs estão ok. Mas o que é um facto é que, numa perspectiva end-to-end, a história é contada de uma forma diferente. E deixava, portanto, com este exemplo, podia partilhar outros, mas creio que é essa a grande diferença que existe entre os dois tipos de análise. Nuno, já percebemos que a forma de nós abordar é completamente diferente e isto leva-me aqui a uma questão, ou seja, na vossa análise de um processo, não é? Portanto, há sempre o tal EPPF. Como é que vocês, com o recurso AI, descobrem esses tais desvios, essas tais variantes? Como é que vocês descobrem para poderem atuar usando o AI? Bem, eu, na formulação da pergunta, não diria que ela eu percebo a lógica de ser diferente, eu acho que ela é altamente complementar. E o que é que isto quer dizer? Aqui, pondo aqui uns inglesismos para parecer mais esperto aqui sobre o exemplo que o Rui deu. É completamente diferente olhar para um problema, qualquer que queremos otimizar, e perceber o que é o pain point e o que é a root cause. O exemplo que estava a ser falado do Covid, não é? Sim, é fácil olhar e as empresas conseguem perceber facilmente quantos clientes reclamam, o que for. A receita, os desvios, todas essas coisas. Muito mais difícil, e penso que esse é o exemplo perfeito da tecnologia do Process Mining, são as root causes, não é? São as variáveis explicativas. Ora, variáveis explicativas é exatamente a mesma coisa que a inteligência artificial tem que fazer para desenvolver algoritmos e depois, na prática, como eu há bocadinho tentei exemplificar, usando um conceito de processos de decisão, ou seja, processos onde, de facto, há muito valor de ser prescritivo, que aqui foi passado como o último grau de maturidade, eu diria que é um dos graus de maturidade necessários na empresa, porque nem tudo pode ser num processo para ser prescritivo, mas dar-vos dois exemplos da vida real e que também foi falado no painel anterior. Quando há muitos dados, no caso das empresas de telecomunicações, há mesmo muitos dados, on-prem, cloud, o que vocês quiserem, debaixo da secretária de alguém, também lá estão, mas dizer-vos que dois processos clássicos de telecomunicações, despiste de avarias, recomendação de oferta para o cliente ficar leal. Estas duas coisas, a abordagem da nós hoje em dia é, sim, há um processo, mas não é isso que nós queremos otimizar. O que nós queremos otimizar é o momento da verdade. E o momento da verdade no despiste de avaria é conseguir perceber, perto de tempo real, com milhões e milhões de leituras de que temos da nossa rede, do equipamento, do que for, o que é que devemos fazer para aqueles clientes. E para vocês perceberem o que a nós hoje em dia faz, é usa uma plataforma de inteligência artificial que está sempre a ver os problemas que os clientes declaram, ou seja, o pain point, aquilo que o algoritmo está a ver de root cause e aquilo que foi o outcome que deu, o cliente ficou ou não ficou satisfeito, e está constantemente a mudar a ordem dos processos que o operador de call center no passado tinha um processo, hoje em dia não tem um processo, tem uma máquina a dizer faz assim, faz assado, faz... Pronto. E está sempre a maximizar o resultado que estamos a otimizar. E aí, a parte muito importante que eu gostava de salientar daquilo que o Rui disse é cuidado com o que é que se otimiza, não é? Pronto, pode-se otimizar para aquela interação ou pode-se otimizar para o cliente não apareça no próximo mês a dizer que afinal ficou bem resolvido. Um outro exemplo é um tema de vendas. O que é mais importante num processo de vendas? Partindo do pressuposto que a venda é boa. É fechar a venda. Pronto. E, portanto, a lógica do NBO
é uma lógica que, no caso da nós temos milhões e milhões de interações anuais com os nossos clientes e agora, olhando para aquilo que é o cliente, olhando para aquilo que é a nossa oferta, o que é que maximiza o outcome? Mais uma vez, o que é que isto era? No passado, era a arte da venda, não é? O vendedor é um ser iluminado, e pelo menos os de nós. E a questão é, pronto, está a fazer um diagnóstico. Imaginem, para quem já trabalha neste tipo de coisas, o que é o diagnóstico do pitch, o que são os argumentos que nós queremos usar e o sucesso da venda. Hoje em dia não é assim que nós pensamos neste processo. Sim, tem esta parte, porque estamos a falar com um humano, mas depois, ao fim do dia, o operador, ou o vendedor, está a ver uma recomendação que nós acreditamos que maximiza para tudo aquilo que nós conhecemos de necessidades daquele cliente e para algumas variáveis que até podem ser introduzidas no processo, mais de diagnóstico, o que é que nós recomendamos como maximização. O segredo disto é estar continuamente a fazer isto. Porquê é que eu estou a contar esta história assim? Porque a base, e é por isso é que eu acho que há muito valor em pensar nisto na floresta que o Luís da Noesis falou no início, a base é igual. São os dados e as variáveis explicativas. Super fácil de dizer, muito difícil de fazer, porque depois entraríamos na conversa da qualidade dos dados, porque onde é que eles estão, o que é que explica. Pronto, portanto, o que é que eu estou aqui a tentar transmitir? Que é a dificuldade de fazer algoritmos prescritivos no enablement, na minha perspectiva, é muito semelhante àquilo que é do process mining. Portanto, se nós pensarmos isto em camadas, resta saber o que é que a empresa quer fazer e usar, não sempre a mesma ferramenta, abordagem para cada problema, mas há situações em que isto tem muito sentido e há situações que não têm sentido nenhum e, portanto, esta panóplia de coisas que hoje estamos aqui a falar, cada uma delas provavelmente terá um contexto certo. Ou seja, o que é que eu estou a tentar dizer? Não vale a pena dizer que todas as decisões da empresa deviam ser prescritivas. Não faz sentido e já agora custaria muito caro. Pronto, e portanto, nesse sentido, nós temos que escolher em cada coisa o que é que queremos fazer, mas se pusermos ter uma camada comum e um pensamento otimizado sobre tudo isto, estou certo que os investimentos que as empresas têm que fazer são muito difíceis e se conseguimos ter as sinergias deste pensamento, não em silo, mas global, uma estratégia de transformação global, Data &AI, como é o título da vossa conferência, provavelmente será mais fácil para cada peça entregar o seu valor. Ok, obrigado. Hugo, a tecnologia tem evoluído na área da otimização do processo e, fruto disso, algumas ferramentas apresentam como o Process Simulation. Que vantagens é que tu vês na utilização, por exemplo, do Process Simulation e se é possível fazer Process Simulation sem termos uma transparência do processo? É uma pergunta pesada, mas vou tentar explicar um bocadinho o porquê da nossa jornada, no fundo, é de evoluir para a questão do Process Simulation. Há duas coisas pelas quais nós utilizamos o Process Mining. Uma para fazer análises confirmativas, ou seja, o problema é-nos entregue com um determinado contexto e que nos pedem, ok, explica-nos um bocadinho o porquê, um bocadinho que o Ricardo estava a falar há pouco, de fazer uma análise root cause do nosso problema. E o outro é a análise explorativa, ou seja, nós olhamos para o nosso processo na lógica end-to-end e vamos à procura de onde é que está o principal problema ou dos principais problemas, e depois fazendo toda a análise de explicação e conseguindo trazer ao negócio o valor de dizer, olha, o problema está aqui por A, B ou C, precisamos de tomar uma contramedida para resolver este problema. Chegando à contramedida, e o Nuno está a falar de uma coisa muito interessante, que é a parte prescritiva do que é que vamos fazer, que é muito interessante, que é o típico vendedor a nós, muito bom, que o Nuno falou. Também existe o típico conjunto de soluções de brainstorm, de inteligência coletiva da empresa, que vai surgir para, no fundo, apresentar soluções e contramedidas para resolver os problemas que encontramos nas duas fases anteriores. O que é que o Process Simulation nos vem ajudar aqui um bocadinho? Vamos testar, mas vamos testar não na vida real, mas vamos testar no tal gêmeo da organização, em que podemos, com base em modelos de simulação, com base em inteligência artificial associada ao Process Mining, trabalhar aquilo que pode ser o impacto de determinadas ações que se quer fazer no processo. Coisa muito simples. Reforçar equipas. Faz sentido reforçar a equipa, sim ou não? Vai acelerar o processo. Se eu acelerar o processo numa determinada fase,
Vou estar a criar um constrangimento numa equipa mais à frente, sim ou não? Vou reduzir o tempo de espera ou vou aumentar o tempo de espera porque a equipa que está mais à frente no processo não tem capacidade de produzir toda a demanda que eu vou atirar para cima deles. E este tipo de coisas, como substituição de tarefas, automações, retirar tarefas do processo, trabalhar o próprio processo de forma diferente com alguns passos, vai nos ajudar a ser muito mais incisivos nas contramedidas que vamos aplicar ao negócio e, sobretudo, ter um retorno de sucesso que nós esperamos que seja maior. Nós sabemos hoje em dia toda a pressão que existe nas organizações para o retorno do investimento e o retorno do investimento também passa um bocadinho por saber como aplicar cirurgicamente determinadas soluções e saber, à partida, se conseguimos, qual é que é o impacto que elas vão trazer no processo e o retorno que vão trazer. Entra também depois numa lógica da própria priorização do tipo de enablers. Há coisas que sabemos que hoje em dia temos o nosso mundo agile, o próprio desenvolvimento tem que ser agile, e sabemos que muitas das vezes o definition of done é completamente diferente. Portanto, podemos chegar aqui com algumas soluções que não é a bazuca para matar baratas, mas é chegarmos efetivamente com coisas que sejam mais práticas e mais aplicáveis ao contexto e depois utilizarmos o process mining para fechar o loop. Estamos satisfeitos com os resultados atingidos até agora. O resultado que vamos obter de continuarmos a investir na melhoria desta determinada fase do processo vai compensar, no fundo, aquilo que queremos investir, ou está na altura de trocar para outra fase do processo e vamos investir os nossos recursos noutra fase. É um bocadinho isto que estamos à procura em utilizar a componente de simulação de processos, é o horóscopo, por assim dizer, da implementação para sabermos efetivamente se vamos estar alinhados com os resultados que a organização pretende. Ok. Carlos, aqui para terminarmos aqui a nossa sessão, quando nos paramos com sistemas legacy, a transparência de processo pode ser, às vezes, uma barreira na otimização e monitorização do processo. A pergunta que eu te faço é: conseguimos automatizar um processo se não conseguimos ter a visão do seu todo e identificar essas variantes de um processo? A resposta é relativamente simples. Conseguimos. E, por alguma forma, a tendência, eu acho que partilhamos aqui a experiência, tirando o caso da nós. Todos nós começámos primeiro com o RPA antes de avançar para o Process Mining. O Process Mining traz vantagem? Traz. De qualquer forma, se olharmos para aqueles parguetes que as ferramentas tipicamente nos dão, também é impensável irmos automatizar todas aquelas variantes. Daí a importância da clusterização já aqui mencionada. Agora, também não nos podemos esquecer de uma coisa, e eu acho que este é o ponto fundamental. Quando avançamos para a automatização, não faz sentido automatizarmos o processo tal qual ele existe hoje. Portanto, há uma necessidade de reengenharia fundamental para tirarmos o maior partido do RPA e da automatização. Lembro-me há uns anos ouvir uma expressão de que manter um processo antigo com nova tecnologia é apenas ter um processo antigo mais caro. E acho que este trabalho de otimização é fundamental. Os sistemas legados trazem dificuldades, em particular na obtenção de dados, das fontes de informação, mas não encaro isso como uma maior dificuldade no que é o processo de automatização. Dito isto, acredito que o Process Mining traz enormes vantagens à automatização, em particular na identificação dos clusters, permite um maior leque de automatização, mas a não existência de Process Mining numa organização não é uma limitação à automação, apenas dá mais trabalho. O partires para essa automatização, às vezes, o resultado final depois não tem um efeito colateral, não poderá haver um efeito colateral no teu processo? Mas isso acontece em qualquer processo de otimização, seja por otimização ou não. Obviamente que quando estamos a falar de automação, estamos a falar também de monitorização, que tipicamente outro tipo de alterações no processo não traz.
Esta monitorização, os robôs dão informação que antes não tínhamos, permitem-nos também rapidamente identificar constrangimentos e atuar sobre eles. E aí é uma vantagem grande. Mais uma vez, Process Mining trará vantagens, não tenho dúvidas. Agora, não limitam de forma a 100% o que é uma automação dentro de uma organização. Ok, obrigado, Carlos. Quero agradecer. O nosso tempo está aqui a chegar ao fim, portanto, quero agradecer também a vossa partilha de experiências, que acho que é muito importante. Temos aqui visões diferentes e certamente são úteis a outras pessoas, a outras entidades. Obrigado. 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 Obrigado.